Ataque a Xandão em Roma, na versão dos bolsominions. STF comunista. E tem mais. Alexandre de Moraes, eu vou rasgar o seu livro. Garrone reage aos haters. Eu não sei por que esses caras não esquecem o Bolsonaro, cara. Parece que quer dar o Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Sabe que esse aqui é um momento, meu melhor momento da semana. Sabe por quê? Porque depois, quando eu acabo, e aí tem todo aquele processo de tirar as imagens, subir, editar, revisar, publicar, e com todos os problemas que podem dar, no final eu já tô, assim, destruído. Mas nesse momento é o melhor que eu posso. Depois o Garrone editor quase morre. E toda semana, eu juro que quase toda semana, o Garrone roteirista pensa que não vai conseguir fazer vídeo. E jura que, não, essa semana eu não vou. E acabo fazendo. Então, tô aqui. E recebi, na última semana, por conta do vídeo que eu fiz, recebi haters muito pesados. Já era esperado, porque eu trato aqui dos desvarios, dos delírios, fantasias e, claro, do ódio da extrema-direita brasileira nos grupos em que elas navegam na coluna, no quadro Vê no Zap. E olha, falar para vocês que eu leio os comentários, tá? Que vocês põem aqui embaixo, mas só o da semana. Assim que eu publico um novo vídeo, aí eu já passo para ler os comentários do vídeo da semana. Então eu não consigo voltar e ficar lendo os antigos, senão seria um trabalho insano, tá? Então se você quiser comentar e eu leio, comente no vídeo da semana, tá bom? Os antigos, provavelmente eu não vou ler. E eu queria conversar sobre o comentário, porque eu acho muito importante. E a maioria dos comentários é o oposto de hate, tem uma importância. E isso é a maioria, tá? Isso é a maioria. Eu vou falar sobre isso e vou ler hate. Do pote. Lembra do pote da semana passada? Ó, a produção tá com dinheiro, hein? A produção tá com muito dinheiro. Então, olha aqui, efeito especial, ó. Ah, não, viu? Já falhou o efeito especial, mas ó. Efeito especial. O que tem nesse pote, ó? Tem os hates que eu recebi. Eu ousei dizer que todos os comentários do bolsonarismo caberiam num pote. É uma metáfora, vocês sabem, né? A metáfora de que todas as ideias professadas pelos bolsonaristas já são pré-concebidas, independente da realidade, independente do que aconteça, independente do fato novo que apareça, os comentários são os mesmos, presos nessa urna, espécie de cápsula do tempo. Botei tudo aqui e vou ler no fim do vídeo, porque tem esse debate, né? Afinal, o que é o bolsonarismo? Há quem ache que é autoritarismo, apologia à tortura, golpe de Estado, misoginia, homofobia, transfobia, truculência, ignorância. Isso é o que nós, terrabolistas, achamos. Mas eles acham que bolsonarismo é Patriotismo, família, liberdade, anticomunismo, cidadãos de bem. E olha, leiam Nelson Rodrigues. Por que Nelson Rodrigues? Porque trata da hipocrisia da classe média, do moralismo, o que importa é a imagem pública, o importante é não saberem. Anote aí. Nelson é um nome horroroso, mas tem Nelsons maravilhosos na humanidade. Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves, Nelson Mandela, Nelson Freire. Nelson Piquet patriota. Acabou. Acabou com a minha hipótese. Existem Nelsons ruins, tá bom? Depois dessa, eu só posso pedir uma coisa. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Essa é a coluna do Garrone. Vocês sabem, né? Brasil. É complexo, não é complexo? Não para todo mundo. Para os bolsonaristas que a gente vê na coluna Vê no Zap, é tudo muito simples. Qual o grande problema do Brasil? Comunismo. Tem que entender, para quem não sabe, comunismo é um conceito assim muito elástico. Abarca tudo, desde os comunistas de verdade até o Partido Novo, né? A gente sabe que o Amoedo é comunista, os bancos são comunistas, até Standard & Poor's virou comunista. Qual é a solução para esses problemas? Forças Armadas, salvem o Brasil. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse um problema que fosse facilmente resolvido. Não é. A vida é mais complexa do que parece. E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês. Eu já vou falar do Xandão, tá? Vou falar do Xandão porque esse é o assunto principal, mas eu quero fazer essa reflexão primeiro. As Forças Armadas aqui nunca são tema do vídeo, elas aparecem de forma transversal no quadro Vê no Zap e sempre com essa ideia de que os militares têm que intervir para resolver
os problemas. Os próprios militares, vocês sabem, eu já falei, sou de família militar, os próprios militares se veem como acima da política. Os militares creem que podem tutelar o Brasil em momentos de crise e que os civis, ou paisano, como eles chamam, são falhos. Os militares têm essa superioridade moral. A história nos mostra, né, golpes e muitos golpes. Agora, essa é como eles veem. Agora, como é que os bolsonaristas veem as Forças Armadas? Eu acho que eles se inspiram muito em filme de guerra, naqueles jogos tipo Call of Duty, achando que militar é para sair atirando, guerra. Na maior parte do tempo, o trabalho militar é e tem que ser algo até meio chato, né? Se você pensar nos equipamentos, tem muito trabalho de manutenção, de teste, de treino, e tem o trabalho burocrático por trás disso. Nem nas Forças Armadas dos Estados Unidos é essa coisa da tensão o tempo inteiro. Não é, é um trabalho até, imagino eu, bastante burocrático, bastante repetitivo, pouco palpitante, pouco sexy. Mas os bolsonaristas veem os militares brasileiros como guerreiros prontos para a batalha, sendo que a última guerra, a guerra mesmo que o Brasil participou, foi qual? Segunda Guerra Mundial? Por aí. O Brasil participa de missões da ONU, é verdade, participou do Haiti, houve críticas ali, excessos, parece que houve, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não li profundamente sobre isso, mas tem participação do Brasil na missão no Haiti, na missão na República Democrática do Congo e também ali na missão da ONU no sul do Líbano, ali, mediando ou evitando, teoricamente, qualquer tipo de conflito ali entre Líbano e Israel. Bem, mas os militares não têm a experiência de guerra, né? Não tem. E os bolsonaristas veem os militares como acima da política, a política é algo ruim, e os militares sabem o que o povo quer. Eles têm essa, e muitas vezes a gente viu, por exemplo, o general Vilas Boas, aquele golpista, se vê acima dos civis. Até o próprio general Vilas Boas, eu vi numa entrevista, ele contando que até ser general quase, ou oficial superior muito avançado, ele nunca tinha tido contato com civis. É bem assim, né? Os militares convivem muito entre si, com pouco contato com civis. E é muito curioso também que os bolsonaristas, mesmo que não sejam militares, acham que entendem dos militares. Mas eles convivem com uma ideia imaginada dos militares. E tudo que é militar é bom, né? Não à toa eles pedem que o Supremo Tribunal Militar intervenha no Supremo Tribunal Federal, resolva tudo. Escola Cívico-Militar é a melhor de todas. Em que você se baseia em quê para dizer é melhor? Porque é militar, porque bate continência, né? Os militares representam a pátria, né? Tem uma espécie também de sebastianismo. Como eles imaginam que a ditadura militar foi maravilhosa, eles querem retornar a esse momento e ficam esperando ali que Dom Sebastião volte. A ideia do sebastianismo é algo do folclore português. Lá no fim do século XVI, Dom Sebastião morreu numa guerra e havia ali a lenda de que ele voltaria, Dom Sebastião voltaria. Então a ideia de sebastianismo, de um salvador que vai resolver os problemas da pátria, é algo que nasceu no folclore português e foi incorporado ao folclore brasileiro e mais recentemente adaptado para o contexto que a gente vive. Então tem essa ideia de que os militares vão voltar para resolver todos os problemas. Tem uma veneração à farda, e eles até, muitas vezes, a gente viu alguns vídeos na internet, de eles homenageando, ou, eu não sei, é uma espécie de simulacro de militar. Acho que é isso. Eu queria ver um militar falando que essa é uma apresentação bonita. Nossa, estou me sentindo muito homenageado. Os bolsonaristas não sabem como as Forças Armadas funcionam, pensam nessa ideia imaginada, idílica, e esperam que o Dom Sebastião ou Godot chegue para resolver tudo. Então eles estão esperando Godot e o Godot não chega. Estão presos nessa mentalidade de novela, de bem e mal, a ideia de Salvador e provavelmente aquela coisa do Rambo, o que a gente importou aí do cinema americano. Na prática, o que a gente tem, assim, como militar, um expoente das Forças Armadas? Um manda e o outro obedece. Sua Excelência, deputado general Pazuello, do Rio de Janeiro. Uma questão, né? Houve um alinhamento
não só político das Forças Armadas a Jair Bolsonaro, como uma vassalagem à extrema-direita, que é a mesma que a gente viu no Zap. E aí, a pergunta que eu deixo no ar, que a gente não tem a resposta ainda, porque a gente está nesse processo, como é que fica uma instituição estruturada no conceito de lealdade, no princípio da hierarquia, como é que ficam essas instituições, porque são várias, quando elas são tomadas por teorias da conspiração, que a gente sabe, né? No bolsonarismo, o embasamento para todas essas possíveis soluções, ou pseudo-soluções para os problemas, são baseadas em teorias da conspiração, porque as Forças Armadas viriam para tirar o Brasil do comunismo. Falando em comunismo, tem nada a ver com comunismo, mas segundo os bolsonaristas tem. Vamos falar do case do Xandão. Eu não vou aprofundar sobre o case do Xandão, porque vocês já conhecem. Ou se não conhecem, vocês podem buscar fartamente na imprensa. O que eu quero passar aqui é como esse assunto está sendo tratado lá nos grupos bolsonaristas. Então eu vou passar rapidinho sobre o que a gente sabe do que aconteceu. Houve esse episódio no aeroporto de Fiumicino, lá em Roma. Uma mulher, acompanhada de seu marido, teria chamado Alexandre de Moraes de bandido comunista e comprado. E o marido, um senhor de 71 anos, teria agredido o filho do ministro Alexandre de Moraes. E depois, xingamentos. Fora comunismo! Surpreende você? Se você acompanha os vídeos aqui do VenoZap, você não vai se surpreender. Porque a gente já viu aqui em vários vídeos gente defendendo prisão sumária, não só do Alexandre de Moraes, mas de todos os ministros do Supremo. A gente viu trocas de mensagens daquelas autoridades bolsonaristas arquitetando o golpe, falando da prisão do ministro Alexandre de Moraes. Na minuta do golpe ia por esse caminho, a gente sabe disso. E no VenoZap, como ali é um ambiente ainda mais radicalizado, a gente viu gente defendendo a execução sumária de Alexandre de Moraes. Então, xingar Alexandre de Moraes no aeroporto é algo até leve diante do que a gente vê. Diante de um governo criminoso comunista. E quando eu falo governo, entra Alexandre de Moraes, tá? Porque a vida é binária, né? Tem Bolsonaro e todo o resto. Então Alexandre de Moraes e Lula são amigos, aliados comunistas. Diante de um governo, de uma estrutura criminosa comunista, assassinato, execução sumária. Então, não ficamos surpresos com o que aconteceu. Agora, isso aconteceu, saiu uma versão lá, que foi essa que eu contei, ponto, começou a investigação. E aí, os tigrões de Roma viraram tchutchuca de depoimento, assim como a imagem e semelhança de Jair Messias Bolsonaro. A história que teria começado ali com insultos de bandido, comprado e comunista, na verdade não era nada disso, não era politicamente motivada. Era porque a senhora achou que o ministro Alexandre de Moraes teria furado a fila da área VIP. White People's Problems, né? Você não faz isso? Quando alguém fura a fila em algum lugar, o que você faz? Você chega pra pessoa e fala, seu bandido, comprado e comunista. Não é assim que se faz? É assim que se faz. E aí a história do homem, do senhor de 71 anos, é que ele não agrediu o filho do ministro. Ele afastou o filho, esbarrou nos óculos, mas ele nem sabia que era filho, ficou sabendo depois. Nesse momento que eu tô gravando, a gente não tem as imagens do aeroporto, no momento que eu tô gravando, o que eu li até agora, que estão nas mãos da Interpol, em algum momento vão chegar à polícia brasileira. Pronto, então a gente sabe o que foi dito no dia, o que os envolvidos disseram em depoimento. E agora? Agora a gente vai embarcar no VenoZap. Além da versão bolsonarista para o que aconteceu lá em Roma, tem mais um senhor, no ocaso da testosterona, que resolve tomar uma atitude forte contra Alexandre de Moraes. Mas como ele está no ocaso da testosterona, não é tão forte assim. Notícias internacionais. Tem ainda, menina, parece que não estão falando de outra coisa lá em Portugal. Segundo os bolsonaristas. Tem ainda uma pauta de economia brasileira, economia comunista, claro. E na cultura tem Anitta, claro, tem Anitta no VenoZap. Eles amam odiar Anitta. Então, prepara que agora é a hora do VenoZap. Esse é o VenoZap, tá na minha tela, tá na sua tela, eu mexo aqui, mexe ali. Eu fico vasculhando os grupos bolsonaristas, pego, jogo nesse grupo que só tem eu e compartilho com você. É isso que acontece no VenoZap. Vamos lá. Esse aqui é um meme que está circulando, falando do caso do ministro Alexandre de Moraes, hostilizado lá em Roma. Alexandre de Moraes é hostilizado em Roma, tem filho agredido, IPF abre inquérito. Falta 200 milhões a acordar aqui, né? Faltam 200 milhões, né? Falta, mas tudo bem, né? A pessoa é golpista, não tem que respeitar a língua portuguesa.
No Brasil, 200 milhões deixam 11 picaretas na boca com... Ai, gente, que coisa asquerosa. Então, uma manifestação de apoio à agressão contra o ministro Alexandre de Moraes. Você se surpreende? Não se surpreende. Mas isso aqui é só um meme. A história mesmo que circulou foi a seguinte. Houve o episódio lá em Roma. E aí começou a circular um texto, que eu vou compartilhar com vocês, de um senhor com a história, a verdadeira história, testemunho ocular do que aconteceu. E aí a gente já vem percebendo que no bolsonarismo tem um fenômeno. Se alguém, qualquer pessoa, fala algo em que você acredita, ela está correta. Não à toa a gente viu o governador de Minas Gerais, por exemplo, citando Mussolini. A pessoa joga o Mussolini. Esse é um fenômeno. Então, havia esse texto no Facebook de um senhor, testemunho ocular do que aconteceu, e ia de encontro à versão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Se tem Alexandre de Moraes envolvido em uma agressão, quem está certo? Segundo o bolsonarista, é qualquer pessoa que não seja o Alexandre de Moraes. E esse texto corrobora com essa ideia de que o ministro Alexandre de Moraes está tramando de alguma forma, tá bom? Mas quem é esse senhor? Quem é esse senhor? Eu fui investigar, porque muitos sites botaram aspas do senhor, fulano de tal, disse nas redes sociais, eu fui ver quem era o senhor. E aí eu nem uso Facebook, mas eu fui lá no Facebook e tal e vi. Então ele tem umas postagens assim, comparando as pessoas que foram presas no 8 de janeiro com pessoas que vão para campo de concentração nazista. Muito vídeo de Alexandre Garcia, assim. Tem post contra universitários progressistas, muito post anticomunista. E ele também entra naquela categoria, tá? Eu não vou falar, mas vocês já sabem que categoria é, porque eu quero evitar um processo, não existe Garrone advogado. Então, debrucemo-nos sobre essa versão Bolsonaro, que circulou, tá? Foi a versão que circulou, teve deputado, que também é racista. Se é racista, faz fake news, né? Faz parte do combo. Mas teve deputado circulando com essa versão, autoridades bolsonaristas de carteirinha. E aí eu vou ler para vocês o texto que tá aqui, ó. Eu dei um print no Facebook da pessoa. Eu vou tentar ler rápido porque o texto é grande, para vocês perceberem em que os bolsonaristas estão acreditando que aconteceu naquele episódio no aeroporto de Fiumicino, em Roma. Então vamos lá. Abre aspas. Tudo é aspa, tá, gente? Gente, tá escrito no meu computador, por isso que eu tô lendo aqui. Gente, eu vi tudo e a história foi totalmente diferente do que está acontecendo nos jornais. A gente chega até a questionar tudo, vendo as coisas serem distorcidas assim. Vocês sabem que eu não votei no Bolsonaro por causa desse negócio de armas. E eu odeio o PT por causa da roubalheira. Então, se apresenta como alguém, teoricamente, isento, que não estaria envolvido. Aí quando você vai ver o perfil do cara, que eu já falei ali, salpicando Alexandre Garcia, anticomunismo, universitário, ele não votou. Eu não sei quem ele iria votar, mas ele diz aqui que não votou. E não votou por causa das armas, só por isso, tá? Porque a arma não gosta. E não vota no PT por causa da roubalheira. Mas é impressionante como sempre tentam colocar a culpa no Coiso para tentar mostrar assim, olha, não apoio o Bolsonaro. E nos eleitores dele. Lá estava eu, mais uma vez, voltando da casa da nona. Claro, eu estava na Itália, nona. Um monte de brasileiros estava ali. Tentando fazer a correção aqui real time. E quando viu o Alexandre de Moraes, começou, né, porque é um monte de brasileiro, começou a vaiar e chamar ele de ditador, de advogado do PCC e de criminosos. Chamou ele de criminosos, chamou uma pessoa de criminosos, mas tudo bem. E não eram só 3 pessoas, como a mídia tem falado, não. Na verdade, essas 3 pessoas que estavam acompanhando o Roberto Mantovani, ele apurou o nome, essas 3 pessoas, só estavam mais perto do Alexandre na fila. Mas tinha muita gente vaiando ele e xingando. De repente, um grandalhão, que eu achei que fosse o segurança, mas depois descobri que era o filho do Alexandre de Moraes. Foco na notícia. Saiu empurrando todo mundo. O filho do ministro grandalhão saiu empurrando todo mundo na fila. E acabou derrubando esse senhor, um idoso de 70, 75 anos, que ficou todo machucado. Todo machucado. Mas olha só, mesmo depois de serem empurradas com força, nenhum dos 3 reagiu. Só ficaram xingando o Alexandre de ditador e questionando se ele não tem medo da justiça divina. O senhorzinho chamou ele de desgraçado e falou que ia mostrar para todo mundo os machucados. Foi aí que a coisa ficou feia de verdade, quando o filho de Alexandre, o grandalhão, partiu para cima do tal Roberto. O velhinho caiu de novo. Nessa hora, vários passageiros se meteram para separar e um deles conseguiu afastar o filho do Alexandre, que não parava de ameaçar as pessoas, dizendo que o pai dele iria arruinar a vida de todo mundo e que eles iam se arrepender se
se arrepender de mexer com eles. Uma funcionária brasileira da companhia aérea fez o possível para acalmar a situação e levou Alexandre e as pessoas que estavam com ele para um lugar separado. Mas o filho dele continuava amedrontando todo mundo, dizendo que ele ia acabar com a vida de todo mundo. Finalizando, só eu que digo, assim que saírem as imagens das câmeras de segurança, a não ser que o STF interfira para esconder, vai ficar claro como esse cara manipula e distorce os fatos para se dar bem. Fiquei passada com aquilo. Aí ficou passada, gente. Eu não entendi. O que é esse ato falho aqui? Fiquei passada. Será que deu uma trincada na porta do armário? Não sabemos, mas ele ficou passada. Quem agrediu as pessoas foi o filho dele. E a mídia diz que foi o filho dele que foi agredido. Baita marmanjo daqueles, batendo num senhorzinho. Esse país não tem mesmo jeito. Essa foi a versão, que o filho do Alexandre de Moraes bateu num velhinho, caiu, bateu de novo, e o velhinho e a mulher só xingaram, tá bom? Foi isso que aconteceu. E essa foi a versão que circulou e está circulando até agora, de que o velhinho de 71 anos é a vítima. Você vê aqui bastante clara essa versão. O que eu fiz? Eu fui no perfil do velhinho, do senhorzinho aqui, que ele diz. E aí, de fato, isso aqui foi tudo tirado do Facebook do senhorzinho e tá aqui circulando nos grupos bolsonaristas do WhatsApp. Viralizou. E é curioso porque o próprio senhorzinho publicou isso aqui, ó. Isso aqui é um print do que o senhorzinho publicou. Testemunha revela que foi filho de Moraes agredindo o idoso no aeroporto de Roma. Ou seja, ele publicou esse texto, logo depois virou notícia e ele compartilhou a notícia. Testemunha revela é esse senhor. Outra mensagem aqui, ó. Grave. Filho de Alexandre de Moraes não foi agredido. Teria ele agredido ao menos 2 pessoas. Confira. De novo, o senhor falou isso virou notícia e ele compartilhou a notícia. Só que ele foi lá, dias depois, 3 dias depois, imagino, publicou uma nota de esclarecimento. Ele publicou uma nota de esclarecimento porque não ficou claro, acho que não deu detalhe suficiente e tal. Então, vamos lá. Ele deu uma nota de esclarecimento que tá essa aí, ó. Essa nota de esclarecimento, que diz: a respeito de um post sobre um problema havido, tá? Havido. Não é uma denúncia de um crime, é um problema havido, né? Ele fez uma denúncia de um crime, imputou o crime ao filho do ministro Alexandre. Sobre um problema havido com a família do senhor Alexandre de Moraes, escreveu Moraes errado, no aeroporto de Roma, desejo esclarecer que eu não fui testemunha do fato, pois eu não estava na capital italiana. O texto que ele publicou antes estava assim: gente, eu vi tudo, e a história foi totalmente diferente do que está saindo nos jornais. Eu vi tudo, não tinha aspa, não tinha assim, recebi esse texto, olha só, nada. Texto bruto. Gente, eu vi tudo. Nota de esclarecimento, eu não fui testemunha, pois eu não estava na capital italiana. Segue. Eu repostei o que vi na internet e, infelizmente, não corrigi o post que estava na primeira pessoa, dando de fato a impressão que fui testemunha ocular. Ele não só não corrigiu, como não tirou. No momento em que eu estou gravando isso aqui, eu dei um print do post em que ele faz a denúncia e o texto de nota de esclarecimento. Continuava. Não editou, não apagou, tá? Aqui, ó. Esse aqui teve 9 curtidas. Ele fez uma denúncia, um post lá que viralizou, virou notícia. Esse aqui, nota de esclarecimento, teve 9 reações, tá? Ele não foi testemunha. Ele passou essa impressão de que ele foi testemunha. Por que será que ele passou a impressão? Será que foi porque ele disse, gente, eu vi tudo e a história foi totalmente diferente? Será que foi por isso? Esqueceu de falar, gente, eu vi por aí. Não, ele botou, gente, eu vi tudo e a história foi totalmente diferente. A todos peço desculpa pelo lamentável engano. Lamentável engano. Espero que o ocorrido seja esclarecido e impere a verdade. O quanto repercutiu a nota de esclarecimento? De novo, de onde eu tirei isso? Do perfil do senhor. O senhor fez uma denúncia imputando um crime ao filho do ministro Alexandre de Moraes, depois botou uma nota de esclarecimento e deixou o post anterior. Esse post não viraliza. Aqueles sites de notícia que usaram o post dele como fonte e não ouviram mais nada, né? Não entraram em contato com o senhor. Aí eu fico duvidando até se esse senhor é de verdade, tá? Eu sempre parto do princípio da boa-fé, né? Vamos supor que esse senhor é de verdade, mas bem. Nota de esclarecimento não viralizou, os sites que publicaram não publicaram isso, e nos grupos bolsonaristas só saiu o primeiro post. O segundo post, ninguém falou desse assunto. A gente viu no último vídeo o ódio ao Xandão, pessoas defendendo o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, e continua aqui o ódio contra ele. E tem um vídeo aqui de um senhor
da cidade de... Cadê o nome da cidade, gente? Eu separei. Ibitinga, que fica mais ou menos a 4 horas aqui da capital paulista. Não sei exatamente quando, não importa, mas se foi publicado agora, é de agora, né? Tem esse cuidado, né? Se publica um vídeo antigo hoje, ele é de hoje. Então, é uma pessoa de Ibitinga, um senhor, no ocaso da testosterona, que se diz embaixador de Ibitinga. O que será que o embaixador de Ibitinga tem a nos dizer? Então vamos lá, o vídeo está aqui. Atenção, brasileiros! Brasileiro. Eu sou de Ibitinga, para quem me conhece, eu sou o embaixador de Ibitinga. Eu quero dizer para todos os brasileiros que o nosso movimento não termina hoje. Nós temos que ficar na rua, em frente aos nossos exércitos, para que eles não esqueçam de nós brasileiros. Nós precisamos libertar o nosso país. Nós estamos entrando numa ditadura muito forte. Por favor, brasileiros, não desistam agora. Eu queria fazer um protesto sobre o nosso ministro Alexandre de Moraes. Rambaia. Seguem esse livro, Direito Constitucional, editor Alexandre de Moraes. Ele não é brasileiro, ele é um mau caráter. Eu vou fazer o que ele fez com a nossa Constituição e faz todos os dias. Eu vou rasgar o seu livro. E que ninguém mais nesse Brasil siga esse corrupto e esse comunista. Vou tirar o áudio aqui e vou deixar a imagem rodando. É o caso da testosterona total, né? O caso da testosterona. E eu acho interessante agora, porque ele é tão machão, tão forte, que ele não tem força nem para rasgar esse livro do Alexandre de Moraes. E aí tem uma imagem que eu acho ótima, que de repente chega uma pessoinha assim, joga uma aguinha para facilitar, para amolecer a página, para facilitar. Olha aí, ó, a aguinha. Jogou uma aguinha para facilitar, porque ele não consegue rasgar um livro, né? Ele é muito o caso da testosterona, muito bem representado aqui. Então, Alexandre de Moraes, ficamos sabendo, segundo o embaixador de Ibitinga, que é um corrupto comunista. Começou um movimento na rua. Você não viu? Você não viu? Eu também não. É uma ditadura muito forte, e quando fala do Xandão, a galera, Xandão não é brasileiro, ele é mau caráter. Você conhece brasileiros que são mau caráter? Pode ser brasileiro e mau caráter, tá? É possível isso, tá? Não sei se as pessoas sabem. E eu fico pensando, se o senhor aqui, o embaixador, encontrasse Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, o que ele faria? O que ele faria com um corrupto comunista diante dele? SIC. Tem pauta de economia, porque aqui o grupo bolsonarista tem tudo, fala de tudo, né? Fala muito do alheio. Alheio é assim, mas tem também economia. E tem aqui uma campanha, não sei se você está sabendo. Tem a campanha que está rolando mesmo, da senadora Gleisi Hoffmann com o marido dela para a saída do presidente do Banco Central. Concorda ou não concorda? Minha opinião pouco importa. É possível que ele saia? Se o Senado entender que ele não cumpriu o trabalho dele, ele pode sair. Só que o bolsonarista não pode concordar com isso. Não pode concordar com Gleisi e não pode concordar com Lindbergh Faria. Então tem uma campanha paralela, né? Tem a campanha fora Campos Neto e tem outra aqui que essa bolsonarista apresenta pra gente. Eu acabei de ver um vídeo aí da Narizinho, a presidente do PT, e o seu marido, que é farinha do mesmo saco, e eles declaram agora que vão puxar uma campanha muito forte, segundo ele, que é fora Campos Neto. Eles querem, né, o presidente do Banco Central fora de qualquer jeito. Então eles prometem agora que vai puxar uma campanha, que vão pra rua, né? Deve ter uma meia dúzia de gato pingado aí, porque a gente sabe que na rua não aparece ninguém. Nós, patriotas, não vamos pra rua, mas vamos mostrar a força do patriotismo nas redes sociais. E vamos mostrar a força do bolsonarismo. Foi o Barroso que falou que o bolsonarismo acabou? Não. Bolsonarismo é sinônimo de patriotismo. E nós vamos puxar uma campanha agora contra eles. Fica Campos Neto. E vamos mostrar a força do bolsonarismo, patriotismo no Brasil. Bem grande, gigante. Por favor, comente, compartilha, coloca aí no comentário. Fica Campos Neto, hashtag fica Campos Neto. Vocês já entenderam, ela quer que o Campos Neto fique. E ela chama o Campos Neto para o bolsonarismo. Um trabalho que o Campos Neto tenta fazer no sentido oposto. Porque teve aquele flagrante, vocês lembram, dele participando de um grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro.
o Banco Central Autônomo, o Banco Central Independente, ele estava participando do grupo de ministros do Bolsonaro, e ele foi votar de verde e amarelo. No Roda Viva, não sei se vocês viram, ele falou, não é bem assim, tal, ele quer deixar claro que ele tem um perfil técnico. Só que essa senhora, não, se é contra a Glaze, e que chama de narizinho, como se isso fosse uma ofensa, gente. Chamar de narizinho, eu acho interessante, eu acho um elogio, né? Monteiro Lobato, beijo se você estiver assistindo. E ela tenta pintar o Campos Neto como bolsonarista. Alguns dirão que é calúnia, que ele é super técnico. É o oposto que ele tenta fazer, né? Em vez de defender que o Banco Central seja independente e que o Campos Neto faz um trabalho técnico, não, ela joga ele pro bolsonarismo. E aí joga a frase do Barroso, que errou feio, errou rude, ministro Supremo não tem que ficar dando discursos, serve pro Barroso, serve pra todo mundo, por isso que eu amo a Rosa Weber, não dá entrevista, eu queria muito, ela vai se apresentar agora, tomar um chima com a Rosa Weber, porque ela não fala, deve ter coisa, história, deve estar assim, engasgado, um monte de história. Quando ela se aposentar, tomara que ela fale, né? Se quiser falar pra mim, estamos aqui, tá, ministra? Beijo, eu sei que a senhora assiste. Eu não posso... Eu acho interessante que ela diz que os petistas, né, as pessoas que defendem a Glaze e o Lindbergh, não vão pra rua. E que os bolsonaristas também não vão, mas vão fazer na rede social. E assim, a gente é a favor dos juros altos, É um tipo de campanha muito difícil de ter apoio popular. Porque suponhamos que a decisão do Campos Neto, presidente do Banco Central, seja técnica, tá? Suponhamos, presunção da boa-fé. Defender isso é muito duro, né? Porque defender juros altos, um dos mais altos do mundo, que encarecem os financiamentos, impossibilitam muitos investimentos, as pessoas não tomam crédito, porque, enfim, defender isso é muito difícil, mesmo que esteja correto. E eu não estou entrando no mérito se está correto ou não, tá? Então é isso. Mas falando de economia, tem mais um senhor aqui falando de economia. Porque tem um apocalipse, né? Eu não sei se você não está vendo, tem um apocalipse na economia. E aí tem um senhor, botou uma barba branca, credibilidade, tá bom? Barba, você vê aqui, ó. Eu tenho muita credibilidade, porque isso aqui mostra que muitos anos de redação, muitas noites mal dormidas, muita assédio moral na redação, dá sim um estofo para a pessoa. Então o senhor aqui com barba branca, que dá esse ar de sabedoria, vai falar, fazer um panorama da economia brasileira, tá bom? Você não está acompanhando a economia, você tem menos de um minutinho, você vai entender. Olha só. A estratégia é empobrecer a população e quebrar as empresas, porque você cria uma dependência cada vez maior do poder público de programas sociais. É assim, quanto mais miseráveis são as pessoas, mais manipuláveis elas se tornam. Foi assim na Venezuela, foi assim em Cuba, estão tentando fazer isso na Argentina e no Brasil o processo já começou. Quebradeira de empresas, economia indo para o buraco, números mentirosos, porque segundo o presidente da Argentina, a economia da Argentina é uma das mais pujantes da América Latina. É a mentira típica da esquerda, né? Até a Petrobras, que dava lucro, que era uma empresa que foi recuperada, saneada no governo Bolsonaro, no encerramento do primeiro semestre já fecha com um prejuízo acima de 5 bilhões de reais. Estão ou não estão destruindo o país? Então, não estão destruindo o país. Então, ele fala que as pessoas estão empobrecendo e as empresas estão quebrando e que programa social é para manter as pessoas presas, né? Engraçado que na eleição, o mito dele não teve coragem de dizer isso. Ficou dizendo que ia aumentar, tem que ser R$600. Por que não? E a verdade vos libertará? Cadê a verdade vos libertarando? Cadê a verdade libertando todo mundo, né? Por que não disse isso na época da eleição, que programa social prende, gente, deixa a pessoa presa? Não disse, né? Mas tudo bem. Então ele fala em quebradeira das empresas, a economia indo para o buraco, só que a gente vê os números que estão saindo. Revisão de crescimento maior no PIB, inflação diminuindo, aumentando a pressão sobre o presidente do Banco Central, sobre o Banco Central como um todo para diminuir os juros. Teve a reavaliação da Standard & Poor's, que melhorou a perspectiva da nota do Brasil. Teve até o dono do Habib's, que elogiou o Haddad, né? O dono do Habib's elogiou o Haddad. O Haddad virou... Teve a pesquisa Quest, você não viu a pesquisa Quest? É muito interessante. Eu vou botar aqui, porque eu não tenho os dados certinho. Mas é assim, Haddad bombando na Faria Lima. As pessoas amam Haddad e odeiam Lula. É um paradoxo, né? Porque o Haddad é ministro de quem? Né? Mas, enfim.
Então a Faria Lima já está se convencendo de que, por enquanto, economicamente, a gestão da economia está melhor que no governo Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, não. São a Faria Lima, são quase 100 assets, dessas empresas de assets que fazem gestão de fundos, de dinheiros e tal, dizendo que avaliam bem o Haddad. Tá, vou botar aqui na descrição, é interessante a gente ver isso. E foi um crescimento gigantesco do apoio do Haddad. Havia uma desconfiança muito grande do apoio do Haddad. Mas, segundo esse senhor, não. Esses números são mentirosos. Números mentirosos que convenceram a Faria Lima, mas não convenceram esse senhor. Mas por que ele diz que os números são mentirosos? Porque ele diz, segundo o presidente da Argentina, a economia lá vai bem. E a economia da Argentina vai mal, a inflação de 100% e tudo mais. Logo, os números do Brasil são mentirosos. O presidente da Argentina diz que a economia vai bem e a economia da Argentina vai mal. Ele de esquerda. Logo, os números divulgados num momento de governo de esquerda no Brasil são mentirosos. Faz sentido para você? Depois me explica. E ele fala da Petrobras que teve prejuízo. Aí eu fui lá, entrei, fiz trabalhinho de jornalista. Entrei no site da Petrobras e saiu, ele falou o lucro da Petrobras no segundo trimestre. Deu prejuízo. Informação aos navegantes, o lucro do segundo trimestre, ou o resultado do segundo trimestre, vai ser divulgado no dia 3 de agosto. A não ser que ele tenha informações privilegiadíssimas, essa informação não foi divulgada ainda. Mas o lucro líquido do primeiro trimestre foi de 38 bilhões de reais. Tá bom? Então, prejuízo na Petrobras não está tendo. Outro assunto de economia. Eu sei que vocês gostam de economias. Aqui é economia. Você não gosta de economia? É um assunto assim palpitante. O rei pode reinar sobre a terra e sobre o mar. O lorde pode viver na nobreza. O soldado cavalgar com esplendor e orgulho. O marujo navega pelo vasto oceano. Mas isto ou aquilo é o que quer que seja. É o produtor rural quem alimenta todos eles. O escritor pensa, o poeta canta. Os artesãos criam coisas maravilhosas. O médico cura, o advogado argumenta. O mineiro segue as pistas preciosas. Mas isto ou aquilo é o que quer que seja. É o produtor rural quem alimenta. Então vocês entenderam, né? O médico só cura. O médico só cura, o professor só ensina. O que importa mesmo é o agro. O agro que é a profissão mais importante. E a gente sabe, por exemplo, que esses tratores aqui, eles foram plantados. Você tem uma plantação, eles colhem tratores, tá, para poder trabalhar no agro, né? Você tem um pé de caminhão, você tem assim, 1 hectare de trator para colher, né? Essas imagens aqui que a gente vê, imagens aéreas, são drones feitos de soja. É uma tecnologia do agro brasileiro, né? Foi tudo no agro. A colheitadeira também. A colheitadeira deve ter sido ordenhada uma colheitadeira. Eu não sei, como é que você faz uma colheitadeira? Você pega um milho, um pilão, soca, um pouco de açúcar, uma pitada de sal, pronto, nasce uma colheitadeira. E a música, engraçado que ele não escolhe uma música sertaneja, escolhe... Essa música está muito urbana. Então é isso, só o agro importa, o resto é menor. Não faz muito sentido, né, gente? Não faz muito sentido assim. O agro é importante, óbvio que o agro é importante. Só que aqui ainda tem um subtexto de que o agro é importante sim, e este governo comunista não dá valor ao agro, que é a coisa mais importante que tem. E como se o agro tivesse isolado do resto da economia. O agro brasileiro cresceu muito por conta do investimento em tecnologia, porque... Não sei quem falou, não sei se foi até o Lula, acho que foi até o Lula. Quanto de tecnologia tem numa semente, né? Aquilo ali é resultado de muita pesquisa que não é feita no ambiente do agro, é feita no ambiente de pesquisa, no ambiente acadêmico, então as coisas são interligadas e tal. E fica muito difícil você defender que o Lula é contra o agro quando você tem um plano safra que foi divulgado, foi lançado pelo governo federal, de 364 bilhões de reais, o maior da história. Como é que pode esse ser um governo contra o agro? Você tem um plano, safra, enfim. Mas a lenda, a mítica é de que o agro é a coisa mais importante do universo e o Lula é contra. Complexo de vira-lata. Eu falei do Nelson Rodrigues, que ele cunhou esse termo complexo de vira-lata, que é achar que tudo que vem de fora é importante. Então, se alguém disser para você, menina, estão falando disso no exterior, quer dizer que é importante, quer dizer que é verdade. E aí tem aqui um que está circulando, que é assim, olha o que está dizendo a TV portuguesa. Só que o que é TV?
que é TV? TV é um negócio que tem assim, ó, um crédito, tem uma pessoa falando para cá, é que isso é TV. Importa se é uma TV ou não? Não importa, mas esse vídeo é o que está circulando sobre ainda a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Vamos ver o que não está se falando de outra coisa em Portugal, você não sabia? Vê no Zap. Na história do Brasil, Bolsonaro é o primeiro ex-presidente a ficar inelegível para se recandidatar sem ter cometido nenhum crime, sendo afastado por mera jogada política do Poder Judicial, que assim afasta aquele que é considerado o mais popular presidente da história do Brasil. Agora, Jair, o mito, o capitão do povo, o presidente mais amado de sempre do Brasil, fica de fora das eleições até 2030, numa altura em que não há palavras para descrever o abismo em que o Brasil mergulhou. E aí chegaram até a me mandar, alguém de Portugal me mandou esse vídeo falando por que você não fala isso, olha a verdade, porque eu falando do meu trabalho na CNN Portugal, porque eu não falo isso na CNN Portugal. Eu apuro e dou minha opinião sim, mas é baseado em realidade. Então supostamente está todo mundo falando disso em Portugal, é uma mera jogada política condenação, e você vê ali a imparcialidade, que dizem que há um vídeo imparcial aqui, quando eles chamam o Bolsonaro de mito, capitão do povo, e o presidente mais amado da história, né? Fonte, Times New Roman, pode ser, talvez seja isso. A internet, por mais que critique a mídia tradicional, ela, em algumas vezes, se apropria de marcadores do telejornalismo, por exemplo, para dar credibilidade a uma informação. Uma tarja, um fundinho, uma luz, uma edição bem feita, um áudio bem captado. Eles acham a mídia lixo, mas na hora de darem a notícia, se apropriam da estética do jornalismo, porque as pessoas entendem aquilo como verdadeiro. As pessoas costumavam obter informação da televisão, quando elas pegam na internet, você joga uma informação e dá uma cara de credibilidade. Breaking news. Groundbreaking research carried out by Ashgabat University. Preliminary research has concluded the Earth is flat. NASA denies. Se tá na internet é verdade, né, gente? E aqui, para finalizar, Anitta, como a Anitta é vista. Isso aqui não é nem novo, tá? Isso aqui não é nem novo. Mas olha a difamação. Anitta vendendo aqui, ó, cocada boa, um saquinho com pó branco. Anitta com o biquíni do PT dizendo: aceitamos celular roubado, peça seu cartão do clubinho PT-PCC, associando o PT ao PCC, tá aqui. Ela com o biquíni do PT, vendendo maconha em pote, cocaína em pote. Uma criança com uma camisa escrita Escola Paulo Cheire, e a outra menina da mesma escola, uma menina fumando maconha, supostamente maconha, imagino eu. E aqui os preços, ó. Maconha dedinho de Lula, cocada boa, anfetanita e Ney crack. Será que é o Neymar? O Neymar é bolsonarista, gente, não sei. Mas é isso. Anitta vende droga pra criança. Gostaram ou odiaram? São sentimentos conflitantes, eu sei. Por que eu borro a cara desses bolsonaristas que compartilham fake news, discurso de ódio e tudo mais? Porque aqui, primeiro que eu não tenho jurídico, né? Então, se eu fizer uma piada com uma pessoa identificada, ela pode me processar, né? Ou encher a porcaria do meu saco. Mas a ideia aqui é debater ideias. Não importa se é João, Maria, Nelson Piquet ou Luciano Hang. Aliás, beijo Luciano Hang, por onde anda, hein? Por onde anda. O importante é o movimento, o fenômeno, aceita. Essa é a ideia do Vi no Zap. E é bom ficar claro, esse caso do ministro Alexandre de Moraes é só mais um que deixa muito claro que o bolsonarismo não é pacífico. Eu já fui vítima dessas pessoas. E para mostrar como esse ódio é ubico, não fica só ali nos grupos bolsonaristas, no WhatsApp e na rua, tem aqui também no meu canal, né? Então, agora é hora da gente ler os comentários. Ó, tecnologia, gente, maravilhosa. Steven Spielberg. No vídeo passado, muitos comentários, muitas críticas, muitos elogios, mas muitas críticas e hates dessa urna. A urna foi uma metáfora, mas eles não gostaram dessa metáfora.
Então vamos lá, mas antes eu tenho que, gente, porque é uma coisa muito tóxica, vocês não têm noção de como os comentários são tóxicos, então eu tenho que usar o EPI adequado, tá bom? Eu espero que seja o suficiente, não sei se é suficiente para tamanha toxicidade, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Militonto super capacitado. Nossa, que inteligência. Esse argumento eu não usei na semana passada, que é uma resposta muito comum também, que é cala a boca militante. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Se vocês quiserem ver, vou botar o link aí. O vídeo que umas respostas padrão é cala a boca militante, militão eles chamam de militonto. Então, mais uma resposta pré-pronta dos bolsonaristas. Vamos lá? Olha esse aqui. Será que esse sujeito acha que o que acontece na Venezuela e em Cuba não é real? Eu nunca disse isso. O que justifica tamanha tolice em defender ditadores? Nunca defendi ditadores. Perversão muitos têm no corpo. Mas ser homossexual é sinônimo de burrice e alienação? Perversão. Então, de novo aqui, gente, homofobia. Mas quando usa esse termo de perversão para tratar de homossexuais, eu me sinto assim ao lado de pessoas como Oscar Wilde, Alan Turing, sabe? Então, tome como elogio. Vamos lá, mais uma mensagem. Eu não sei por que esses caras não esquecem o Bolsonaro, cara. É difícil ler porque não tem pontuação. Parece que quer dar o c... É homofobia, né? E não esquecer o Bolsonaro, quando você tem uma ameaça à democracia constante que ainda não saiu do mapa, esse é um assunto que tem que ser debatido. O que tem isso a ver com o sexo anal? Partindo do princípio, e aí tem um problema seríssimo de entendimento, de que todo homossexual gosta disso. Vamos lá. As ideias do Lula cabem na tua privada, o safado da cara de pau. De novo, a resposta pronta, e o PT e o Lula. E eu acho muito bom isso aqui, porque quando ele fala, porque eu falei que as ideias do bolsonarismo cabem numa urna, num pote, e ele fala, não, cabe numa privada, as do Lula cabem numa privada. A privada é maior que a urna, então tem mais espaço para ideias dentro do petismo, lulismo, segundo ele. Mas o que é bom é que ele aceitou a premissa. Ele aceitou a premissa e ele entendeu a metáfora. Porque só desenhando, talvez, para algumas pessoas entenderem. Vamos lá. Mais uma. As ideias dos esquerdistas não cabem dentro na privada. Mesma coisa, falando uma coisa. Caiu uma no chão aqui, vou pegar. Esse herege sem princípios ainda vem com lorota. Herege, a pessoa me chama de herege, gente. Que século é hoje? E qual é a mentira? A pessoa não diz qual é a mentira. Fala, lorota, não diz qual é. Então vamos lá. Tenho certeza que as pessoas gostariam de saber mais detalhes sobre a tal reforma, porque eu disse que os bolsonaristas não debatem a reforma, ficam só falando contra, não tem nenhuma proposta. Ao invés de ver um gay... Não é ao invés, não, é em vez, tá? Porque ao invés é quando é oposição. Em vez de ver um gay chorão, destilar o ódio. Eu sou gay chorão, eu choro mesmo, eu sou tão chorão. Isso pra mim não é crítica, não. É uma realidade. Destilar ódio por seu pecado. Aí, de novo, gente, que século é hoje, pecado? Idolatrado, cidadão de... Ok. Pecado. Sou pecador, perversão. Ai, meu Deus. Apenas mais um bumbum voraz querendo dar. De novo, partindo da premissa que eu faço um vídeo... Eu não sei a ligação, tá? E não quero. Muito obrigado. Mais uma. As tuas ideias completamente imbecil. Ideias são imbecis, tá? Não é imbecil. Impressionante. É difícil, não ter pontuação. Impressionante como pode se juntar ao monte de ladrão petista, começando pelo chefe. De novo, aquela coisa binária. Se você é contra o Bolsonaro, quer dizer que você é a favor do PT. E, de novo, a ideia de ir o PT em o Lula, comprovando a minha ideia de que todas as ideias bolsonaristas cabem num pote. Ai. Muda pra Venezuela. De novo, ó. E a Venezuela? Gente, eles só confirmaram a minha tese, que tudo cabe num pote. Talvez o pote seja grande demais. Golpe deu o Steve e o PT, roubando e fraudando. O Steve desceu o STF, tá? Steve do STF. Roubando e fraudando as eleições, né? Fraude das eleições, e o código-fonte. E deixa de ser mau caráter, postando mentira. Ok, qual é a mentira? Nunca dizem só que eu falo mentira. E o último, mas não menos importante, porque aqui é aleatório. Vamos lá. Comunistas canalhas. De novo, ó, me chamou de comunista, a ideia é pré-concebida. Todo mundo é comunista. Comunistas canalhas, da justiça de Deus, esses malditos não vão escapar. É isso, porque Deus, vocês sabem, né?
não sei se vocês sabem que o Novo Testamento e o Velho Testamento foram escritos bem antes de existir a ideia de comunismo, tá? Então Deus era contra o comunismo quando aquilo foi manifestado, uma coisa que não existia ainda. Eu não entendo esse anacronismo, mas é bolsonarismo, a gente não pode exigir coerência. Então essa urna aqui vai ser o lugar dos hates. O que será que vai sair dessa urna nos próximos vídeos, hein? Para finalizar, gente, eu queria falar dos comentários. Os comentários são muito importantes para mim, porque eu recebo muitos hates. E esses comentários sobre o meu trabalho não é só para gerar engajamento, porque assim, eu tô nesse canal, nem sei quanto tempo tem, eu faço aqui porque eu gosto, porque eu me divirto, eu gosto de saber que vocês curtem o meu trabalho, se divertem e tal. Então o comentário para mim é uma maneira de eu me sentir recompensado, porque o que eu ganho aqui com monetização não banca a minha vida, eu tô aqui porque eu gosto. Eu leio o comentário, eu comento alguns e leio, da semana eu leio todos. E é bom saber que tem gente que tá junto, que entendeu que tem um cara agindo de boa fé, trabalhando sozinho. Tudo que acontece aqui sai da minha cabeça, você pode achar de mau gosto, pode não gostar, mas se é pra odiar, me odeie, se é pra amar, me ame, porque aqui sai tudo da minha cabeça e eu quero ler os comentários, gosto de ler os comentários, eu percebo, tem muito comentário, muito perspicaz, que percebe alguns nuances, e uma coisa que eu fico até uma raivinha, quando vocês veem o vídeo que eu exibo na coluna Venusap e perceberam uma coisa que eu não percebia, porque tem muitas camadas de análise, eu faço aqui dou uma olhada e comento e tal, aí vocês percebem cada detalhe que eu acho muito legal. Façam isso também. Nos vídeos que saíram aqui, o que você percebeu que eu não percebi? Porque não dá para perceber tudo. E também não dá para falar tudo, porque o tempo é limitado. Eu me impus um limite de 1 hora de vídeo. Eu tô gravando aqui, já tem 1h06. Então quer dizer que eu vou ter que diminuir esse vídeo, porque eu falo pra caramba. Eu sempre acho que não vou ter assunto e acabo tendo assunto pra caramba. Então eu espero ler os comentários de vocês. Quem não comenta, não tem medo de comentar, não é um problema comentar. Comenta, manda mensagem. Para eu saber onde eu tô pisando. E sabe, porque se eu for me levar pelos hates, além de me deixar um pouco cabisbaixo, eu tô um pouco imune, mas não totalmente. Se eu for me guiar pelos hates, eu não volto aqui nunca mais. Então é bom ler esses comentários que me dão assim fôlego, vontade, energia para voltar aqui toda semana. Eu e ele, Francisco José, que traz um videozinho aqui sobre... Vocês sabem que o Francisco, ele beira a perfeição, mas ele tem algumas falhas. Eu vou revelar para vocês, tá? É exclusivo aqui. Pecadilhos de Francisco. Seria assim uma novela das 6. Pecadilhos de Francisco. É isso. Coluna Gaúcho por aqui. Um beijo, tchau, até a próxima. A seguir, Coluna de Francisco. Ó, quem tá aqui, deitadinha. Quando eu chego em casa, encontro o Francisco, não basta só cumprimentar, tem que ficar deitado com ele aqui. Né, Franciscão? Né? Tem que ficar deitado. Agora eu vou mostrar. Eu mostro ou não mostro? Vou mostrar. O que esse cachorro aqui... Que é muito fofo, nós sabemos, é muito lindo, é perfeito, sem defeitos. Mas, o que eu fiz? Tem uma porta aqui em casa, né, Francisco? Que era branca. Aí eu pintei de preto pra ficar assim, maneiro, entendeu? Estiloso. Só que aí o Francisco, quando ele quer entrar, o que ele faz? Vou mostrar pra vocês. Ele raspa a porta. Se a porta tá fechada, ele fica arranhando a porta. Ó, essa carinha aqui de quem não faz nada. Olha pra cá. Tem uma coisa que é importante ressaltar, Francisco, né? É que ele não desiste. Uma vez que ele começou a arranhar, até abrir a porta, ele não para de arranhar. Por isso que a porta tá assim. Mas ele é sem defeitos mesmo assim, né, Francisco? Sem defeitos. Né? Sem defeitos.